Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um episódio do nosso podcast Soledade Pode Mais. Eu e o Emerson estamos aqui hoje para falar com a Tati, que é a presidente da ONG Sítio da Estrela Santuário Animal, que fica localizado lá no bairro das Conchas. Tati, tudo bem? Seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Se apresenta para o pessoal. Tudo bem, eu queria agradecer pelo convite, né? E, assim, muito bom a gente poder falar um pouco sobre a causa animal, né? Muito bacana. Eu agradeço, Tati, a sua presença e para a gente debater um tema que a gente considera de extrema relevância, né, nos dias atuais, né, essa questão da causa animal. A causa animal não é só esse assunto que nós vamos abordar, mas é um assunto de saúde pública, né, que a gente tem que levar com seriedade, né, dentro dos projetos, que é muito importante, né, a gente saber dos seus projetos lá do santuário, né, do trabalho que vocês fazem. Né, é importante a gente estar divulgando o santuário, né, vocês, que a gente sabe, não trabalham só com cão e gato, né, vocês fazem um trabalho de animais silvestres também, né, que entra todo dentro desse contexto, né, da proteção animal. A Tati, ela recebeu o título de cidadã honorária de Soledade no ano de 2022, né, a Câmara Municipal deu esse título para ela do relevante serviço, né, que a Tati presta, né, para a causa animal. Então, gostaria, né, que você falasse um pouco do santuário, né, o que é, né, o que vocês realmente fazem, né, para que as pessoas do nosso município possam estar conhecendo o santuário, né, ou pessoas que podem ser até voluntários em projetos, nem não sei se vocês abrem para esse tipo de projeto. Então, fica à vontade para você falar para a gente como que é o trabalho de vocês lá. Inclusive, hoje em dia eu já moro mais tempo aqui do que eu já morei no Rio, que foi de onde nós viemos, né? Vão ser carioca. Sim, sou carioca. Então, a gente, assim, trabalho aqui, a gente começou há 27 anos, né? Nós nos mudamos para cá e quem fundou esse projeto nosso, que assim, nem era um projeto, assim, não era alguma coisa que a gente tivesse previsto que ia ser feito, né? Foi minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa que foi de ajudar o próximo, né? Ela foi a pessoa que cuida, ela é uma cuidadora, né? Então, assim, a gente sempre viu ela cuidando de moradores de rua, de crianças de orfanato, ela sempre teve esse lado, né? Isso lá no Rio? No Rio. Anos depois, ela começou, quando a gente mudou para Petrópolis, ela começou um trabalho com cães e gatos, lá na Sociedade de Proteção dos Animais, lá em Petrópolis. Quando a gente veio para cá, a gente não tinha certeza, assim, a gente queria usar o local que a gente estava morando, que foi um sítio, né, que a gente comprou, para alguma coisa que não fosse só a nossa moradia. A gente queria fazer alguma coisa com um espaço que fosse útil, que tivesse alguma utilidade. Mas a gente não quis que fosse nada assim, vai ser isso. A gente queria que as circunstâncias nos mostrassem o que seria. E o que veio de novo foi a questão dos animais. Então, no início, a gente começou com cães e gatos, né? A gente começou a ajudar, eram os vizinhos, sabe, em algum caso de abandono, e a gente foi dando esse suporte. Daí, anos depois, a gente teve o primeiro animal silvestre, né, que foi encaminhado por uma veterinária, e ele era um tucano. E daí, passado um tempo, a gente teve contato com a Polícia do Meio Ambiente, né, e por conta desse mesmo tucano, e eles nos convidaram para dar um apoio, porque eles estavam procurando um local, né, que pudesse dar esse suporte. O que acontece? Existem, assim, da mesma maneira que tem acidentes ou qualquer situação com cães e gatos nas cidades, os animais silvestres hoje em dia estão cada vez mais dentro da cidade, no entorno das casas, né, perto do perímetro urbano. Então eles também estão sujeitos a sofrerem acidentes, né, por esse contato, né, às vezes até na zona rural mesmo acontece, né. Ainda mais as rodovias hoje, o movimento, né? Atropelamento, a maior parte dos animais que a gente recebeu são vítimas de atropelamento.
Então, faltava esse local, né, porque existem os CETRAs, que são os centros de tratamento, né, desses animais. Mas isso é governamental? Governamental, exatamente. E tem, tem poucos no estado de Minas, por exemplo, né? Então, aqui na nossa região não tinha local próximo para encaminhar esses animais, né? Então, todos a muitos quilômetros de distância e foge da realidade do socorro deles, né? Socorro e encaminhamento. Então, a gente se colocou como suporte para esse tipo de situação, né? Então, acolhendo, procurando o socorro e cuidado, né, de veterinário, inclusive, assumindo a parte de custos, inclusive, e depois dar o encaminhamento deles, que seja devolvê-los para a natureza, né, ou que eles eventualmente ficassem, porque acontece às vezes de alguns animais não poderem ser devolvidos para a natureza e terem que permanecer em cativeiro. Então era para cuidar de todo o procedimento, desde o resgate até a soltura dele. Que como eu falei, não foi nada planejado, então a gente ia conforme a situação ia se apresentando pra gente. Entendi. Né? Então no início eram mais aves, né? Então tinha muitos tucanos, maritacas, etc. E depois de um tempo a gente começou a receber mamíferos também, né? E a nossa prática e conhecimento também teve que ir sendo moldado, elaborado. A gente sempre teve contato com profissionais da área, né? Mesmo que às vezes longe. Também a gente sempre teve apoio dos profissionais, dos veterinários daqui, né, da região, que mesmo às vezes não tendo conhecimento específico, sempre deram esse apoio pra gente, né? Então a gente nunca ficou desamparado nesse sentido, né? Porque os animais que, por exemplo, são atropelados, aí a polícia rodoviária leva para vocês ou a polícia ambiental? Não, então, os acidentados, porque assim, tem toda uma ordem de acontecimentos, que às vezes não necessariamente assim, mas em geral, alguém vê, liga ou para os bombeiros ou para a polícia do meio ambiente, né? A própria polícia, às vezes, rodoviária, também faz esse papel. Já né? teve caso, tipo assim, de alguém, sem ser algum desses órgãos, entregar para vocês lá também? Quando é um caso de acidente, porque aí depende de ter um socorro mais rápido, a gente procura receber. Né? Em geral, a gente não recebe animal que não venha por vias assim, oficiais, vamos dizer. Né? Entendi. Porque a gente precisa de ter esse respaldo da origem, né? De onde veio o animal. Mas quando é um caso de acidente, por conta da rapidez com que às vezes a gente precisa dar esse suporte, a gente recebe diretamente das pessoas. Tem que vocês verem a situação dele na hora. É muito comum atropelamento de lobo-guará, por exemplo. Então, se a pessoa pega e primeiro que a pessoa não tem como tirar um animal desse da rodovia, impossível, sozinha. Então, ela precisa realmente de ter um apoio principalmente dos bombeiros, né? Alguns animais só os bombeiros conseguem resgate por conta de material. Porque muitas das vezes o animal atropelado, às vezes ele fica agressivo, Exatamente, né? Ele fica vulnerável e aí ele tende a ficar agressivo para se defender. Ele não está acostumado com contato com o ser humano, né? Então até queria fazer um parêntese, porque assim, tem muita gente que conhece o trabalho nosso e pergunta sobre visitação. E esse é um ponto assim, que é importante, assim, a gente não abre para visitação exatamente por isso. Que esses animais que vão para lá, eles não estão acostumados com contato com o ser humano, eles estão ali por força das circunstâncias, né? Então eles estão ali porque aconteceu, ou ficaram órfãos, né? Ou foram atropelados, ainda existe caça, infelizmente, tem alguns que levam tiro, né? São vítimas de arma de fogo. Então, eles são obrigados a terem contato com o ser humano por conta da situação deles, né? De necessidade. Então, assim, a gente abrir para virem pessoas que eles não estão acostumados, assim, porque bem ou mal ele está acostumado com 2 ou 3 que estão nos cuidados diários. Se vem mais gente, é um estresse muito grande para eles, né? Então, o foco nosso realmente é a questão do cuidado, da reabilitação desses animais, de preferência que eles possam voltar para a natureza. Então, quanto menos contato tiver de pessoas, para eles é melhor. Né? Até eu assisti um vídeo que vocês postaram esses dias de uma siriema. Sim. Né, que parece que no início, quando ela chegou, não sei se parece se era uma fratura, uma queimadura. Né? Depois vocês vão acompanhando até a soltura da natureza. Né? Essa siriema inclusive, o vice-prefeito de Carmo de Minas que fez o resgate dela. Né? Em outra cidade, ele estava indo resolver uma questão familiar
encontrou ela atropelada e foi perguntando, procurando socorro, e é sempre assim, infelizmente, que a gente está falando dessa cadeia de eventos, né? Às vezes a pessoa procura o socorro e o socorro não está disponível imediatamente. Por exemplo, bombeiro. O bombeiro, ele tem um número restrito de bombeiros que estão ali no dia a dia, né? Que tem a questão dos plantões, então assim, eles trabalham com um número restrito de pessoas. E eles estão atendendo diversas outras ocorrências, eles estão apagando incêndio, eles estão socorrendo acidente, né? Então, existe uma prioridade no atendimento. Então, às vezes, eles não conseguem chegar naquela solicitação e, às vezes, eles têm disponibilidade imediata, né? Então, porque tem muita gente que fala, a gente liga e não vai. Não é que não vai, é que às vezes realmente não tem como, né? A necessidade é grande. Então, assim, a pessoa quando não tem, aqui essa região tem uma certa facilidade nesse sentido, porque tem o Corpo de Bombeiros, né, que está aqui do lado, tem a Polícia do Meio Ambiente que está aqui do lado, mas tem cidades por aí que não tem essa disponibilidade de terem, assim, né, tão próximos, né? Então eles dependem, não tem quem faça isso, em outras palavras, não tem. Então acontece um atropelamento, a pessoa não tem para onde levar, simplesmente ou o animal fica sem o socorro, né? Ou a pessoa às vezes tenta socorrer e leva para casa e às vezes não sabe como fazer. É complicado, pode acontecer acidente, tem uma série de coisas que acontecem, né? Ô, Tati, a gente sabe que às vezes eu tenho um cachorro aqui, o Laio. A gente sabe um cachorro, o custo que acaba dando. Exatamente. Né? Ração, medicamento, ele tem um problema na pele que teve que gastar com um veterinário, com tratamento. A gente sabe do custo disso. Lá no santuário, né, vocês têm todo esse aparato aí, tanto para animal silvestre, né, e como para cães e gatos também. Como que funciona? Vocês têm ajuda da população, alguma ajuda do governo? Então, como é que vocês mantêm isso? Eu vejo que é um custo alto, né? A gente abriu, funciona como ONG, vai fazer 2 anos, né? Mas o trabalho já existe, como eu falei, começou há 27 anos atrás, com a Silvestre 17. Então, ao longo desses anos todos, foi tudo tirado do nosso próprio bolso, né? Então, há 2 anos a gente resolveu abrir a associação justamente para tentar captar mais recursos, né? Porque as despesas são muito altas, né? A parte de alimentação a gente gasta mais de 1 tonelada de alimentos, entre ração, frutas, legumes, verduras, de todo tipo, né? Porque tem animais que precisam de alimentação complementar, como rações específicas, ração de sagui, ração de papagaio, que são produtos mais caros, né? E a alimentação tem que ser variada, então os custos são altos. A gente não tem apoio, por exemplo, para alimentação praticamente nenhum atualmente, né? A gente tem parcerias com algumas empresas, né, que dão algum subsídio, né, dentro daquilo que eles, né, podem oferecer, mas a parte de alimentação, por enquanto, a gente está um pouco descoberto nesse sentido, né? A parte de veterinário, por exemplo, a gente já consegue mais, a gente tem uma parceria com a FEP, na Universidade de Itajubá. Então, a gente tem um suporte com o veterinário e os alunos. O hospital veterinário também está à disposição nossa, né, não precisar. Tem esses veterinários locais, que também são parceiros nossos. Então, nessa área de saúde, a gente tem um suporte bom. Agora, a parte de alimentação ainda está bastante... Que é o custo mais alto, que é o diariamente precisa. Exatamente. Diariamente são produtos que você não tem como estocar, né? A ração você consegue. Mas as frutas você tem que comprar semanalmente e os preços a gente sabe que também, né, tem as épocas, é bem complicado essa coisa. Eu acho que, né, uma opinião, eu acho que a gente pode estar pensando nisso em relação a outras prefeituras também. Sim. Né? Embora a prefeitura de Soledade ainda não tem nenhum convênio, uma subvenção ainda. Sim. Né, mas que é extremamente possível, porque a ONG ela tem, né, dentro da legalidade, já funciona há 2 anos,
Então a prefeitura pode estar dando essa subvenção. Sim. Eu acho que a gente poderia estar pensando também numa coisa regional, Uhum. visto que, né, você Sim. mesmo citou, o vice-prefeito de Carmo de Minas Uhum. achou um animal atropelado, Sim. acidentado, Uhum. procurou vocês, Uhum. recursos. Eu acredito que tenha outros municípios que... Sim. Então acho que a gente poderia estar pensando numa coisa regional, Uhum. né, através da AMAG, que é a associação, né, dos municípios aqui do Circuito das Águas, que são, se eu não me engano, acho que são 24 municípios, né, da gente estar tentando elaborar um projeto assim, de envolver a AMAG numa Sim. coisa realmente regional. Uhum. Eu acredito que todos os prefeitos, eu acho que são sensibilizados, né, com a causa animal também, como nós estamos até a questão de saúde pública. Sim. Eu vejo que nós, quando eu tive a oportunidade de estar na prefeitura, né, nós iniciamos um trabalho lá em 2013 de castração, Sim. inclusive o Rony, que é vereador hoje, a Luzia, sua esposa, que eles intermediavam isso, né, junto com a prefeitura, eles faziam essa organização das castrações e eu vejo que isso funcionou bem, Sim. né? Sim. Essa questão desse controle de natalidade dos animais, para que possa estar diminuindo, inclusive até nas ruas da cidade, diminuindo o número de animais, né, abandonados. Sim. E tudo. E a gente, não sei se isso é certo, que eu vejo assim, a quantidade de animais nas ruas, eu acho que é devido a uma falta mesmo de controle de natalidade, não é? Tem vários fatores, esse é um, né, e realmente essa é uma outra coisa, né, que Soledade tem um projeto de castração ininterrupto, né, praticamente ininterrupto, desde 2013, né, que ainda que não seja um mega projeto, é um projeto que não falha, né, porque eu acho que é pior começar e parar do que ter uma coisa contínua, porque nada disso, nenhum trabalho desses acontece a curto prazo, eles são todos a longo prazo. Então, para você ter um equilíbrio, né, no número de animais, na reprodução e tudo mais, não pode parar. Porque se você para, isso aí, sabe, se multiplica de uma forma que você, para controlar, vai mais um tanto de tempo. Eu lembro, na época, quando nós começamos esse projeto, até eu falei com a Luzia, nossa, mas vai castrar tantos animais no ano, mas no ano que vem vai ter mais. Aí eu lembro que ela falou, é infinito. É infinito. Então é aquilo que você falou, é um trabalho contínuo. Contínuo e tem que ser um trabalho de educação também. A educação é fundamental, porque assim, começar com as crianças, isso é importantíssimo. Porque para mudar essa mentalidade, porque assim, o animal não nasce abandonado, ele é abandonado pelo ser humano, né? Então, alguém que pegou e botou na rua, alguém que pegou e botou na porta. Então, isso precisa mudar, né? As pessoas precisam mudar a consciência. E eu acho que assim, quando você tem um trabalho que tem um suporte dentro do município, as pessoas tendem a cuidar porque elas se sentem amparadas também nesse sentido. Então, porque muita gente às vezes quer ter um animal, mas ela não tem condição financeira ou às vezes tem de manter no dia a dia, mas o animal fica doente. E aí, né? As despesas a gente sabe que são grandes, as despesas são grandes. Então, quando você tem um suporte, que seja de uma ONG, que seja da prefeitura, qualquer que seja, isso já dá um respiro para as pessoas que podem, que querem ter e que cuidam bem às vezes, né? A maioria das pessoas, às vezes, que não tem condição são as que cuidam melhor dos animais, né? Mas precisa de ter um suporte, e isso é importantíssimo. É um tema que a gente for discutir aqui, a gente tem assunto para a noite toda. Então, eu acho que nós tocamos assim, nos principais, né? E eu acho que nós temos que ter projetos, né, regional, que eu vejo uma coisa maior. Como né, você falou, a gente recebe animais realmente diversos. A gente São Lourenço, Carmo de Minas, Pouso Alto, Itamonte, de onde tiver. A gente não é, a gente está aqui, mas assim, a natureza está ao nosso redor, né? A gente tá localizado num local, mas a tem natureza, sempre ali em volta, os próprios animais têm essas cercas, eles não estão limitados a territórios, assim, né? Tem os territórios deles, mas que não são os nossos, né? A gente pode estar vendo a questão da legalidade também, nós temos na AMAG,
na ocasião eu fui presidente da AMAG e nós criamos um consórcio multifinalitário. Né? Foi na época, na questão da iluminação pública, tudo, que os ativos passaram para os municípios e nós criamos esse consórcio. Então ele é multifinalitário e tem um leque muito grande do que a gente pode estar utilizando. Né? Os municípios estão repassando recursos também para o consórcio, de repente fazer um projeto do consórcio para o santuário. Né? Visto que o santuário está atendendo, né, a toda a região. Então a gente vislumbra aí um projeto grande. Né? Vamos trabalhar nesse sentido. Né? E a gente, o Tati, agradece, né, a sua presença, né, a sua boa vontade de estar, né, divulgando tanto, né, o Gabriel, o santuário, né, e como está nos prestigiando, né, com esse conhecimento, essa boa causa, né, que o santuário traz aí para nossa, não só para o nosso município, mas para toda a região. Né, o santuário, né, para o cidadão soledadense, o santuário fica lá no bairro das Conchas, no sentido indo para Caxambu. Né, você entra à esquerda ali, né, que a gente sabe que tem outros problemas também, a questão do santuário, questão às vezes de estrada, né, que nem sempre as estradas estão em boa qualidade. Eu lembro do seu pai, na época, a gente estava na prefeitura, tinha aquele problema da ponte das Conchas sobre o rio Tabuão, que era um problema sério, que era madeira e quebrava os pranchões, tudo. E nós conseguimos fazer uma ponte lá definitiva, né, de um material bom, de trilho, que vai ficar assim por muitos e muitos anos, né, aquele serviço lá. Mas a questão da estrada também é um problema, como você me falou na nossa pré-conversa. Né? Então, isso tem que ter um comprometimento do poder público, mas isso já não cabe ao consórcio, à AMAG, né? Seria mesmo o município, que é dentro, o santuário é localizado, em toda a propriedade é no município de Soledade de Minas. Então, é um agravante também que a gente tem que pensar, né, com carinho, para que sempre tenha acessibilidade. Né, principalmente nesses alunos que dão esse suporte para vocês lá. Então é uma coisa também para se pensar em fazer uns trabalhos definitivos lá para não causar esse tipo de problema. Nossa, seria excelente, fundamental. Então, muito obrigado pela sua presença, né, um abraço em todos lá do santuário, né, que esse trabalho, que Deus abençoe, porque é um trabalho realmente magnífico e para toda a natureza, né, para todos os nossos animais. Muito obrigado. Eu que agradeço a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho, porque é um trabalho mesmo assim, de coração mesmo, que a gente recebe de amor e a gente está 24 horas por conta disso. Então, obrigado. Muito bacana mesmo. Queria parabenizar você mais uma vez pelo lindo trabalho que você faz lá, agradecer também pela presença aqui no podcast mais uma vez, e o Emerson também por estar junto aqui com a gente. E agradecer você também pela audiência, mais um podcast nosso aqui, que continue nos acompanhando, que vem coisas boas por aí também, tá joia? Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Grande abraço. tchau.